A gente quer falar um pouquinho das mentoras aqui que compõem a Fênix, contar um pouquinho da Fênix para vocês. Eu sou a Amanda, tenho mais ou menos uns 3 anos aí de mercado, de afiliado. Eu vim para o mercado de afiliado com o objetivo muito forte de saúde. Saúde foi meu principal gatilho. Mais até do que liberdade geográfica, sabe? Que geralmente as pessoas pensam, né? Ah, quero trabalhar de qualquer lugar. Não, saúde foi o mais forte para mim. Eu trabalhava em multinacional, eu trabalhava com vendas, com logística, a galera aí da logística, a galera do comercial sabe o que é punk, final de mês é gritaria, e era isso, cara, era um headset na cabeça, um telefone tocando, um e-mail na tela do computador, gente chamando para entrar no Zoom, um pau quebrando lá, não tinha hora para sair, fora que eu morava em São Paulo e a sede da empresa que eu trabalhava ficava no interior, depois de Campinas. Tipo, era longe. Para quem é, tipo, capital, Campinas, vocês já entenderam que é longe. O que aconteceu? Nada mais do que óbvio, um burnout absurdo, um estresse absurdo. Chegava final de semana, não queria saber de nada, não queria interagir socialmente, porque eu estava esgotada. Queda de cabelo, estresse, enfim, toda aquela situação. Foi quando eu fiz uma listinha do que eu gostaria que fosse um trabalho ideal para mim. E aí eu fiz essa lista antes de conhecer o mercado de afiliado. E aí eu coloquei lá no papel, eu gostaria de ter mais qualidade de vida, eu queria poder ser minha própria chefe, eu queria ter a liberdade geográfica, ter um salário, né, mais digno, né, porque só a carga de trabalho que aumentava o salário, não. Enfim, fiz todo o meu escopo ali do que seria um trabalho que me faria feliz, né? Dentro de um formato que me faria feliz, que me faria sentido. E aí, peguei um afastamento, saí da empresa e o mercado de afiliados simplesmente apareceu para mim. Apareceu. E ele cumpriu todos os requisitos. Eu acho que requisitos que batem para vocês, né? Porque se você está aqui agora, com certeza os requisitos do modelo afiliado te enchem os olhos. Me encheu também. E aí eu saí da empresa, da CLT, antes mesmo de fazer a primeira venda. Antes de fazer a primeira venda, eu falei, cara, é isso. Saí da CLT sem nenhuma venda, só com, seguro-desemprego e uma fé muito grande de que isso ia dar certo. Hoje a gente já colocou ali o depois, né? E se eu tô aqui falando com vocês hoje é porque sim, deu certo. Então, acreditem muito no processo de vocês. Para mim, não havia nenhuma dúvida de que ia dar certo, porque eu não aceitava voltar para onde eu estava. Não importasse quantas horas de estudo eu ia ter por dia, não importava quantas campanhas eu ia precisar subir, quantos produtos eu ia precisar testar, o quanto eu ia precisar estudar, esse negócio ia dar certo. Essa plaquinha a gente já pode atualizar, já está aí para mais de 2 milhões. Cara, hoje eu tenho a minha liberdade geográfica, hoje eu consigo impactar outras pessoas com o que eu aprendi, então o que mudou minha vida hoje virou um propósito de mudar as vidas de outras pessoas. Para quem não sabe, de uma forma muito irônica, eu nasci no Dia dos Professores. Eu nunca imaginei que eu fosse amar tanto ensinar. Acho que alguma coisa no universo já sabia, né? Porque por ter nascido no Dia dos Professores é sacanagem. Mas no meio desse processo todo, como estável já como afiliada há mais de um ano já, aí depois eu comecei a mentorar, aí eu conheci a Lígia, a gente abriu a comunidade, e aí hoje a gente realmente tem uma carreira, uma das carreiras mais sólidas, eu acho que eu conheço aqui no digital, que é sólido como afiliado, sólido como mentor, sabe? Só para mostrar para vocês que existe um caminho, que existe um porquê muito forte, o meu maior porquê é a saúde, eu não queria voltar para onde eu estava, e só vai, cara, só olha para frente, mesmo sem ter feito a primeira venda, você tem que pôr o pé e Deus põe o chão. Vai dar bom. E, como a Fênix é duas, deixa a Lígia... Beleza, dela. Vamos lá, galera. Deixa eu passar aqui primeiro. Vamos lá. Vocês já estão vendo aqui, né, uns gráficozinhos, aqui um computadorzinho com um gráficozinho aqui do lado, vocês já vão entender, ó. Mas vamos lá, vocês vão entender. Eu sou formada em contabilidade, tá? Então, eu atuei por 10 anos, tá? Na CLT, no mesmo escritório de contabilidade, então, atuando no setor de contabilidade. Só que assim, cara, eu sempre tive um sonho, eu sempre falo isso, né? Eu sempre tive um sonho, desde muito nova, de empreender, ser dona da minha própria empresa. Eu brincava disso quando eu era criança, que eu era dona da minha própria empresa, que eu tinha um escritório, enfim, sabe? Então, eu sempre sonhei nisso, né? Sempre sonhei, de ter minha própria empresa, ser empreendedora, né? Nem sabia direito o que era, desde muito nova, mas eu queria empreender. E meu primeiro contato com o digital, ele foi com o day trade, que foi o mercado financeiro. Então, talvez muitos aqui conhecem, então talvez outras pessoas não. Mas, basicamente, você vai trabalhar ali, no meu caso, eu trabalhava dentro do mercado de câmbio internacional, então eu ficava vendendo e comprando moedas ali, e ganhando na variação do preço dessas moedas, né? E para mim vender e comprar, eu simplesmente fazia o quê? Projeção de preço, ou seja, eu analisava esses gráficos aqui, ó,
essas velhinhas, e projetava, né, fazia uma previsão para entender se o preço tinha mais chance de ter uma valorização ou uma desvalorização. Então, só para vocês vão entender mais para frente. Então, desde sempre, eu sempre gostei muito de trabalhar com análise e projeções, tá? Só que eu fiquei no mercado de day trade por 3 anos, e assim, eu fiz muita grana no mercado. Cara, eu até hoje, tu me dá um gráfico, eu sei tudo, analisar um gráfico, tipo, eu estudei muito, muito, muito mesmo, assim. Só que a questão era que quando eu estava na CLT, por eu trabalhar num escritório de contabilidade, então quem trabalha com contabilidade sabe um pouquinho também, a gente trabalha com prazos, a gente tem que fechar balanço, e tem prazo para isso, tem que entregar demonstrativo para governo, um monte de coisa. Então eu trabalhava muito sob pressão, e eu tinha lá uma responsabilidade muito grande dentro do escritório também. Então eu comecei a desenvolver, nesses 10 anos que eu trabalhei lá, ansiedade. Só que quando eu cheguei no day trade, que foi o meu primeiro contato com o mercado digital, o day trade, cara, é um mercado totalmente estável, né? Sim, pô, eu acredito muito ainda nesse mercado, conheço pessoas reais, enfim, né, que dão muito certo nesse mercado, mas ele é muito estável, muito instável. Então, imagina só, eu já vinha, né, de um quadro de ansiedade sendo desenvolvido ali na contabilidade, enfim, por pressão de prazos, e eu entrei no mercado que mais tem pressão no mundo, né, que é o day trade. E aí, cara, assim como eu fiz, deu muito certo, deu muito errado também, então eu posso dizer que eu acabei empatando dentro desse mercado, mas esse mercado me ensinou muitas coisas, não me arrependi de nada. Ele me ensinou análise, ele me ensinou a fazer projeções, ele me ensinou a calcular riscos. Cara, foi uma faculdade para mim, mesmo eu não fechando, digamos, no positivo. No meio disso tudo, eu conheci o mercado de afiliado. Então, fazendo ali, trabalhando na CLT, fazendo day trade, eu conheci o mercado de afiliado. E no mercado de afiliado, diferente do que a Amandinha falou aqui, eu já comecei a ter resultados logo no primeiro mês que eu subi a campanha. Eu já comecei direto com o CPA, diretão, assim, e já comecei a ter os meus primeiros resultados. Fiz, acho que 300 ou 400 reais, assim, no primeiro mês de lucro. E, cara, eu não tinha, tipo, eu não ficava nem 1 hora na frente do computador, porque eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu pensava, cara, isso aqui tem muito futuro, né? Eu pensei, nossa, aqui tem jogo. E aí, como eu não tava muito bem no day trade, eu dei uma parada no day trade, comecei a focar, sem ali, muito, muito no mercado de afiliado, e aí foi crescendo, eu fui cada vez subindo mais campanha, cada vez aumentando mais ali o meu capital, a minha empresa, então, né, cada vez tendo mais resultado. Em novembro de 2022, foi o mês que, tipo, para mim foi um divisor de águas, eu fiz de lucro 3 vezes o meu salário lá, e aí, então, eu decidi sair da CLT. E aí eu vivi ainda 1 ano só do mercado de afiliado, só com o lucro do mercado de afiliado. E nesse meio tempo, né, depois desse 1 ano, logo depois de 1 ano ali, eu já comecei a também trabalhar com mentoria individual, que nem a Amanda falou, e meio que também me descobri como teacher, eu também, né, como mentora também. Então, eu literalmente descobri uma paixão, que era ensinar, que era falar, que era explicar, enfim, já vinha isso lá, eu já praticava isso lá no escritório e até no próprio day trade, mas eu não tinha me ligado disso. Mas foi uma habilidade a mais que eu também desenvolvi dentro do mercado. E aí, é o seguinte, né, 1 ano e meio, né, então eu tô aí há mais de 3 anos já no mercado de afiliado, e 1 ano e meio eu basicamente fiz só Brasil, né, só Brasil. Aí, depois ali de 1 ano e meio, antes de conhecer a Amanda ali, eu comecei a botar o pezinho na gringa também, então muito do meu network com a Amanda foi também, ela me passando dicas de gringa e tudo mais, eu passando dicas de Brasil para ela, então a gente trocou muito network nesse sentido. E, galera, não foi fácil, eu posso dizer que nem o processo foi fácil, acho que o mais difícil para mim foi aquele 1 ano que eu vivi só do mercado de afiliado também, porque imagina, sair da CLT, e eu tinha muito essa questão da insegurança, então, pô, tu ir para o mercado que, né, pô, tava tendo resultado, sim, constante e tudo mais, mas você acaba, né, tendo uma pressão em cima de você. Ali, muitos altos e baixos, e a gente brinca, eu e a Amanda, naquela época, o Google não era uma mãe, naquela época tu tinha que pegar, para te ter campanha que segurasse, para te ter conta que segurasse, era, cara, tu conseguia trabalhar, né, Amanda, 1 semana, no máximo 2 semanas com a mesma conta e já caía a conta. Então, hoje, o Google é uma mãe. Hoje eu vejo a galera se desesperar por suspensão, mas vocês não sabem o que é suspensão. Mas, enfim, foi períodos bem difíceis, mas que tipo, é a bagagem que a gente traz, né? E aí, logo depois, nesse período aí que eu comecei a botar o pezinho na gringa, eu já conheci a Amanda também. E como vocês podem ver, né, então hoje, graças a Deus, tenho minha própria empresa, como eu sempre sonhei, que nem a Amanda falou aí, a gente está com mais de 2 milhões aí de faturamento, com um ROI aí de mais de 50%, então, né, vamos falar de lucro que importa, e o meu sonho era também, né, tudo isso era por quê? Para ter qualidade de vida. Então, hoje, eu moro aqui, pertinho da praia, né, pezinho na praia, tenho tempo de qualidade também, enfim, tudo o que a gente sonhou, né, a gente
A gente começa nesse mercado com uma meta muito certa, né? Então, você não está aqui só para fazer dinheiro, só para fazer vendinha, você está aqui por um outro motivo, né? E o nosso motivo, tanto meu como da Amanda, principalmente era a qualidade de vida, porque tanto eu como ela, a gente vinha de cenários, ambientes que estavam prejudicando a nossa saúde. Não foi fácil, mas basicamente, resumidamente, a minha trajetória é essa, tá? Eu e a Liz, a gente participou da mesma comunidade e a gente se conheceu através de um network assim, ó, que nem vocês. Literalmente. E aí a gente entendeu que os pilares de funcionamento da nossa empresa eram parecidos, com foco no ROI, óbvio. E aí a gente resolveu unir essa jornada. No mês que vem vai sair o podcast da KiwiFi, que a gente fez. Tipo, cara, foi incrível, foi incrível. A gente divulga para vocês lá no Instagram assim que sair, deve sair no começo do mês. E um fato curioso é que a gente fez essa sociedade antes da gente se conhecer pessoalmente. O poder do network, ele é muito forte, gente. E o poder do network, ele é quando você abre a câmera, quando você conversa, quando você dá as caras. Você precisa ser visto para que a outra pessoa que também tem as mesmas ideais que você, também te veja. E que essa pessoa também apareça. E aí, quando a gente diz aparecer, não é aparecer para ser mentor. É aparecer porque a gente está trabalhando na mesma coisa. Então, a Fênix, ela realmente é um produto de um network. Muito bem feito, muito bem estruturado. Para você que é um pouco mais tímido, já pega esse insight. Porque, às vezes, o seu sócio, ele vai estar na câmera do lado. Só que tu precisa se manifestar. Então, se manifestem, tá? Se manifestem. A gente precisa ser visto para poder viver coisas extraordinárias. Não tenham medo de serem vistos pelo que vocês são, pelo que vocês gostariam de conquistar, tá? Isso é muito importante, muito importante. A Fênix, ela realmente é uma junção de pilares. O resultado triplica quando você se junta com alguém, que realmente faz sentido. Ai, não teve uma vez que eu não juntei de um network, cara, que, tipo, eu tava fazendo 10 mil. Eu encontrei um network, tipo, muito massa, um grupo de network muito massa, pulou para 50, pulou para 100. Aí encontrei um network muito massa, caraca, fiz 1 milhão. Então, tipo, é isso, é isso. Quando a gente se junta, a gente explode pro próximo nível. Então, fiquem com isso na mente, porque vai dar bom. E assim, né, quando a gente começou, então, a bater papo, fazer network, eu e a Amanda, foi até engraçado, porque a gente nem começou falando de mercado, né, mano? A gente começou falando de sushi, não sei o que lá. Era aí um restaurante japonês. O nosso network foi troca de, né? Fala aí, um restaurante bom, não sei o que lá, enfim. Mas, cara, o que aconteceu? Conforme a gente foi trocando, a gente percebeu que, porque a Amanda também estava fazendo mentoria individual naquela época, e eu também estava, né? Além do mercado de afiliado, tava uma loucura. Só que daí, nesse contato que a gente estava tendo, a gente começou a perceber que tanto eu como a Amanda, a gente tinha visões, mas muito parecidas no mercado de afiliado. Muito parecidas. E, detalhe, os nossos alunos, eles tinham problemas, questões muito parecidas também. E aí, nesse network, a gente falou, cara, vamos fechar forças aqui, ó, vamos unir forças e vamos criar algo massa. Algo grande que vai poder abraçar mais pessoas e transformar mais vidas, né? Então, a gente, ó, vocês estão vendo aqui, esses 3 pilares aqui, a gente diz que isso aqui rege, galera, a nossa operação, tanto individual aqui como afiliado, como a nossa comunidade, como tudo na nossa vida. Até outros negócios paralelos que a gente tem aqui, né, que a gente vai investindo além do mercado de afiliado também. Cara, isso aqui rege nossa vida profissional e até nossa vida pessoal também. Esses 3 pilares aqui, tá? Então, o primeiro ponto de identificação eu e da Amanda era que tanto ela como eu, a gente trabalhava com empresa, certo? Eu no fechamento de balanço e a Amanda administração de empresas por muito tempo. Então, a gente tinha uma visão empresarial muito certeira do que uma empresa precisava ter para ela conseguir se manter a médio e longo prazo e realmente você ter algo que vai só crescer e escalar. E o primeiro deles é ter o ROI como bússola, como está escrito aqui. Então, tudo, galera, literalmente todas as decisões que a gente toma na nossa vida, e agora eu vou trazer para o mercado de afiliado, né? Ali, como a operação individual, como afiliada, ou até lá dentro da comunidade também, é sempre fazendo projeção do retorno versus o investimento, tá? Então, até é louco, na garimpagem que a gente faz aqui, a gente está garimpando, a gente pega as métricas de garimpagem do produto e a gente já começa a fazer projeção. Peraí, esse produto aqui, com essas métricas aqui, cara, será que nessa estratégia ele vai dar bom a médio e longo prazo? Vamos fazer uma projeçãozinha aqui? Vamos tentar entender? Não, nessa estratégia aqui ele não vai dar bom, mas talvez se a gente fizer assim, ele vai dar bom. Cara, todas as decisões não é de qualquer jeito, não é, peraí, vou pegar aqui, vou subir, vai que dá certo. Nunca foi assim.
Vou só subindo porque daqui a pouco eu acerto alguma coisa. Nunca foi assim. Então, esse foi um primeiro ponto e é o ponto que rege tudo aqui pra gente, né? Que rege a nossa empresa e que rege as nossas decisões, né? E outro ponto, a visão de longo prazo, né? Que a gente colocou ali. Cara, todas as decisões que a gente toma, a gente pensa se aquilo que eu estou fazendo hoje vai ser positivo para mim a longo prazo. E isso inclui, às vezes, tirar uma campanha que está vendendo, porque a longo prazo ela vai roubar meu dinheiro. Às vezes a gente muda, ou tira uma campanha, ou muda ela completamente, porque não é porque ela está trazendo venda que eu vou permanecer com ela, porque ela às vezes não está com lucro. E aí eu não vou ficar com uma campanha só porque ela trouxe notificação de venda, sabe? Então, a visão de longo prazo, ela realmente molda quando a gente vai escolher produto, quando a gente vai analisar a campanha, quando a gente vai dar conselho para vocês. De tipo, vamos entender isso daqui. Qual que é a seta que a gente tem? Qual que é a bússola? Cara, eu tô mirando no ROI. Vai dar ROI a longo prazo? A médio e longo prazo, como que vai ser? E outro gatilho que vocês podem ter também. Você viu que só tem longo prazo aí, né? Por quê? Porque o curto prazo, para a gente, ele basicamente não existe. Porque a gente não toma nenhuma atitude com pressa, nenhuma atitude para ontem, nenhuma decisão é porque eu preciso de resultado agora. Sabe? Aquele imediatismo, aquela ansiedade. Eu entendo quando as pessoas falam, mas eu preciso ter resultado logo porque eu estou no vermelho. Eu entendo isso, como eu falei para vocês. Eu comecei com seguro-desemprego sem ter feito uma primeira venda. Então, eu sei o que é pressa. Mas, na hora que você está gerindo a sua empresa, tu não pode ter essa emoção, ela tem que ficar um pouquinho guardada, para você tomar boas decisões, para você colher bons resultados lá na frente. E aí, algumas decisões a gente não pode pensar uma semana, a gente tem que pensar daqui um mês, daqui 2, para ver se realmente vai valer a pena. E a meta, né? Qualidade de vida. Até deixar a Lídia falar mais um pouquinho. Exato. É isso, cara. Na verdade, tudo se resume a isso, né? Pô, eu falei ali logo quando a gente estava se apresentando, e eu acho que você tem que ter uma meta muito bem definida na tua vida. E dinheiro não é meta. Tá? Se a tua meta é fazer dinheiro, isso não é uma meta de vida, tá? Porque, pô, a meta de vida é eu preciso fazer dinheiro porque eu quero. Essa é a tua meta de vida, né? Porque é o que ele vai proporcionar para você. E para mim, e para Amanda, e para acho que a grande maioria, né? Qual que é a principal meta que a gente quer hoje, né? A gente aqui que está no mercado. Eu acho que é a qualidade de vida para a gente e para as pessoas que a gente ama, né? Para nossa família, enfim. É isso que a gente busca, né? Ter mais tempo de qualidade para quem tem filho com os filhos, ou com nós mesmos, com nossos amigos, com os nossos parceiros, família, enfim. Ter liberdade de espaço e tempo. E, cara, a gente brinca, eu e a Amanda, a gente é feliz no simples. A gente ama ir no mercado no meio de uma manhã e tipo, não tem ninguém no mercado só pra gente fazer as paradas. Ou, por exemplo, assim, tu ir num restaurante que tu sempre gostou de ir, ou a comida que sempre você gostou de coisa simples, mas, cara, isso é qualidade de vida. É você poder se proporcionar essas coisas pra você e pra sua família. Eu tenho certeza que eu acho que no final é isso, né, que a gente busca. E, cara, quando tu tem essa meta muito bem definida, isso que a Amanda acabou de falar do imediatismo, ele não acontece. Porque a pessoa entende que, pô, cara, eu tô há 10 anos, vou dar um exemplo aqui, 10 anos na CLT. Cara, eu tô há 10 anos na CLT. Comecei agora no mercado de afiliado, eu quero mudar de vida no mês que vem. Não, eu quero qualidade de vida, não interessa se eu vou ficar mais 10 anos aqui na frente desse computador estudando o mercado de afiliado. Não interessa, eu vou buscar a minha meta. Não interessa quanto tempo isso vai durar. A gente vê hoje que, pô, a gente recebe muita mensagem no direct, tipo, eu já tô há 1 ano no mercado de afiliado e ainda não consegui ter lucro com constância. Meu amigo, e quanto tempo você não estava no mercado de afiliado também sem lucro e sem constância? Sabe? Então é isso. Então, tudo se resume a nós aqui, tudo se resume a esses 3 principais pilares que regem tudo aqui pra gente, né? É o drive aí das nossas decisões. E aí eu quero, só para marcar aí um pouco, esse é o momento que a gente tira a foto, imprime, cola na parede, bota como protetor de tela no computador. Tira foto, bússola, longo prazo como visão, qualidade de vida como meta. Isso é uma frase muito importante para a gente. Faz sentido para vocês? É uma filosofia que faz sentido? É algo que ROI como bússola, longo prazo como visão, qualidade de vida é meta? É por aí?